casa, onde o Senhor habita, podendo fazer uso da sua palavra e também ser usada pela mesma. Deus abençoe a vida deste profeta, Santo Homem de Deus, pastor Tiago, que o Senhor te abençoe e te recompense, o Senhor, toda a sua casa, toda a sua família, para a glória de Deus Pai, a também os proprietários dessa casa, que Deus abençoe a toda a igreja, que os céus possam abençoar. A mim foi dado a esse mês de julho uma oportunidade ímpar e maravilhosa, eu quero aproveitá-la mesma. Veremos aqui algumas quintas-feiras proféticas de uma palavra de direcionamento, de destravar de Deus para a nossa vida. Então, vou fazer um pedido a você, eu vou pedir que você me dê a sua atenção dentro de alguns minutos. Hoje eu não vou me demorar muito, deixa para me demorar semana que vem. Hoje eu serei muito objetivo naquilo que o céu colocou no meu coração. E eu quero já incentivar você para criar expectativas naquilo que Deus vai falar, vai fazer, vai operar, porque eu tenho certeza que o que não aconteceu em 6 meses desse ano, a partir de hoje o céu está liberando sobre nós. Veremos um romper de Deus, veremos algo grande, veremos algo extraordinário. Então eu gostaria que você já começasse esse mês profetizando. Olhe para essa pessoa e diga: Deus vai virar teu cativeiro esse mês. Diga. Vamos lá? Livro de Mateus 14, verso de número 21 diz assim. 22 diz assim: E logo Jesus compeliu seus discípulos a entrar na embarcação e ir para o outro lado adiante dele, enquanto ele despedia a multidão. E despedindo a multidão, ele subiu ao monte para orar, e vindo à noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a 4ª vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andar sobre o mar, eles turbaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Mas imediatamente Jesus logo falou, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro desceu do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. E você diz amém por esta palavra. Amém. Santos, esse texto, ele é um clássico. Ele é como aquela música que emplacou. Eu tenho certeza que todos nós aqui, em algum momento da nossa vida, já ouvimos falar, ou pelo menos tivemos algum contato, seja por intermédio de leitura, pregações ou louvores, acerca desse texto. Esse texto é um marco não por causa da tempestade, mas pelo que acontece durante esta noite, que parecia ser uma noite tão sombria. Só que Mateus, capítulo de número 14, foi um dia típico no ministério de Jesus, pois Mateus 14 começa falando de uma perda, começa falando de uma situação que eu acredito que nenhum de nós aqui estamos prontos para enfrentar. Pois o primo de Jesus, a saber, João Batista, ele teve a sua vida ceifada por causa da palavra que denunciava o pecado dentro da casa de Herodes e de Herodias. O texto diz então que a notícia chega para Jesus, e a notícia que chega para Jesus é uma notícia de morte. E ao judeu é dado, diante de notícias como tal, um tempo chamado período do luto, onde o judeu, durante 7 dias, se veste de pano de saco e, dependendo da situação, se rola na cinza e apenas vai plantear, chorar. É por isso que em João capítulo de número 11, Maria não vai até Jesus à primeira instância, pois Maria ainda está vivendo o período do luto. Logo, o texto diz que quando Jesus recebe essa notícia, ele se retira para um lugar ermo, ou para um lugar deserto. A multidão então vai ter com ele, e pasme, pois o texto diz que neste dia vai ter a Jesus só homens 5.000, fora mulheres e crianças. E a multidão não foi até Jesus para ver milagre, porque eles sabiam que a notícia que chegou para Jesus era uma notícia de morte. Eles sabiam que naquele dia Jesus não ia pregar, não ia ter milagre, não ia ter vitória, porque a notícia era uma notícia desagradável. Porém, Jesus confunde a lógica. Jesus confunde os hábitos e costumes judaicos, e o texto diz que naquele dia muitos foram curados por ele. E se não bastar ser curado, ele toma 5 pães e 2 peixes e alimenta todos os que estão ali.
o que nos faz entender que as notícias que mudam o nosso ânimo, tiram o nosso chão, mudam o nosso norte, as notícias que vêm para nos paralisar, não mudarão o propósito do céu acerca da nossa vida. Porque Jesus não vai deixar de operar porque eu não estou bem. Vou falar isso aqui de novo, porque eu acho que eu ouvi aqui uma verdade, vou falar de novo. Porque às vezes a gente pensa que Jesus ele é como homem, que quando você não está legal, ele muda o seu comportamento para se adequar ao seu momento. O céu está dizendo, não, eu não vou mudar, eu não vou deixar de fazer o que já foi estabelecido sobre a sua vida. Eu quero profetizar que em tempos difíceis, em tempos de dificuldades, em tempos de prova, em tempos de porta fechada, Deus sempre terá uma boa notícia, um escape, uma porta aberta, uma direção, uma conexão, porque eu quero entender que as lutas nada mais é veículos que o céu utiliza para nos provar, aprovar, porque depois da luta será grande as nossas vitórias. Mas é preciso entender que Jesus, ele faz milagre, só que depois que faz milagre, ele diz aos seus discípulos, entre na embarcação e vamos adiante. Agora deixa eu lhe contar uma coisa interessante. Você sabia que uma das características de um discípulo era ser igual ou ser parecido ao seu mestre? Pastor, como é que isso funciona? É por isso que quando Jesus é entregue, Pedro então ele vai para alguns ambientes, e dentre esses ambientes, o texto diz que todas as pessoas que olhavam para ele diziam, você se parece com ele, eu te vi com ele, porque a característica de um discípulo é ser igual ou ser parecido ao seu Senhor. Agora a pergunta que não quer calar, por que é que Jesus diz aos discípulos, entrem no barco e vão adiante, vão para o outro lado? O que é que fez os discípulos abrir mão de Jesus e entrar no barco e ir para o outro lado? Há quem diga que aqui está uma demonstração de obediência. E se eu lhe disser que aqui vai além de uma obediência? Aqui está ligado a uma questão que todos nós, em algum momento da vida, já passamos, e se não passamos, em algum momento a gente vai passar. Aqui está ligado a uma verdade, a empolgação. Porque os discípulos acabam de viver um milagre de algo extraordinário. E vamos falar a verdade. Depois de coisas extraordinárias, depois de uma porta aberta, depois de uma vitória alcançada, depois de uma bênção recebida, quem aqui entre nós não teríamos coragem de fazer o que quer que seja depois que vivemos aquilo que desejávamos no nosso coração? Os discípulos estão empolgados. E depois de grandes vitórias, nós nos impulsionamos a ter talvez atitudes e comportamentos que, ora, antes da vitória não teríamos. Mas os discípulos se esqueceram que a garantia de chegar do outro lado não estava nos pães e peixes que Jesus multiplicou, mas estava na presença em que eles carregavam. Só que o problema é que eles estão empolgados, receberam a vitória, e aqui eu vou deixar um alerta, cuidado, pois a vitória ela não poderá servir como veículo para te afastar do bem mais precioso que é a presença. Eu preciso dizer a você, porque isso aqui é um alerta, porque eu sei que Deus esse mês vai te surpreender de uma forma extraordinária. Só que o que Deus vai lhe entregar, o que Deus vai lhe confiar, não pode substituir o poder e o valor da presença dele na sua vida. É como Moisés, que diante de tantas coisas extraordinárias que viveu, no dia que ouviu da boca do Senhor, eu vou me enviar um anjo adiante de vós. Moisés disse, não, eu não quero anjo, eu não quero arcanjo, se a tua presença não estiver comigo, não me faça subir deste lugar. Os discípulos entram no barco e o texto diz que Jesus despede a multidão, ele fica sozinho, então ele se retira à parte para orar. E vamos falar a verdade, Jesus ele sempre foi um exemplo a ser seguido. Pastor, e qual é a ligação do exemplo que Jesus está dando? Jesus está dando um exemplo, qual exemplo? Vida de oração. Agora o que mexe comigo é, por que na hora de multiplicar todo mundo estava lá? Por que na hora da bênção
geral estava lá? Por que na hora da vitória todo mundo estava lá? Porque Jesus quer dar um exemplo para a gente. Qual? Quem erra de oração não precisa de plateia para orar. Quem é de oração, ele entra no quarto, ele fecha a porta, ele fala em secreto. O problema é que nós ligamos oração à companhia. E aí a gente diz: eu só oro se você orar, eu só vou se você for, eu só faço se você fizer. Mas deixa eu te lembrar, salvação ainda é individual. Eu preciso ter maturidade para entender que existem pessoas que estão prontas para receber daquilo que do céu vai descer. Só que Jesus está dando um exemplo para a gente. Depois de grandes vitórias, depois de grandes milagres, depois de grande bênção, depois de coisas conquistadas, Deus não vai lhe dar vitória para que você relaxe o seu compromisso, a sua vida de oração. A vitória chegou, não é para parar. A vitória chegou, não é para recuar. Quanto mais Deus lhe abençoar, reforce a tua vida de oração, reforce o teu contato com Deus. Um glória a Deus foi liberado. Eu vou melhorar, porque bênção não é contato, porque eu sou abençoado sendo crente, mas conheço ímpios que também são abençoados. Eu sou abençoado por estar aqui, mas conheço pessoas que não estão aqui, que foram abençoadas, mas a tua comunhão com Deus é que te torna diferente. E com todo respeito, a bênção, ela te traz alegria, mas a comunhão, ela te leva ao caminho da vitória. Eu prego a alguém que esse mês Deus vai destravar coisas na sua vida extraordinárias, mas não é para tu receber aqui e dizer: eu não vou mais, eu vou parar, eu vou relaxar. É o céu dizendo: eu vou te abençoar para mostrar para o diabo que tu não me adora pelo que eu faço, tu me adora pelo que eu sou da sua vida. Jesus então, ele ora, e o texto diz que os discípulos estão no meio de uma grande tempestade, no meio de um percurso. A Bíblia diz que eles estão no meio de uma grande tempestade. Eu sei que você já ouviu isso aqui, parece clichê, mas é uma verdade. Jesus não falou que teria tempestade. Os ventos e tempestades chegam de surpresa, como de repente, de uma hora para outra. São coisas que nós não estávamos prontos para passar, mas querendo ou não, vamos ter que passar. Só que a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre as águas. Só para efeito de conhecimento, judeu divide a noite em vigílias: 6 às 9, a primeira vigília; de 9 à meia-noite, a segunda vigília; de meia-noite a 3 da manhã, a terceira vigília; e de 3 da manhã até as 5 ou 6 horas da manhã, a quarta vigília. E eu fiz uma pergunta para Deus: onde é que está o maior milagre desse texto? Cheguei a dizer que o maior milagre é Jesus andar sobre as águas. Cheguei a dizer que o maior milagre foi Pedro andar sobre as águas. E se eu lhe disser que o maior milagre não foi nenhuma dessas coisas? Sabe qual foi o maior milagre desse texto? Foi o vento soprar de 6 às 9, de 9 à meia-noite, de meia-noite até 3 da manhã, de 3 da manhã até quase 6 da manhã. O barco balançava, mas não afundava. Eu não sei se você vai liberar um glória, mas eu vou melhorar. Porque o maior milagre não é aquilo que a gente vai conquistar. O maior milagre a gente já conquistou, estamos vivos. Satanás queria afundar o barco da nossa vida, mas olha você aqui numa quinta-feira como essa, fala a verdade. Nessa semana provavelmente existiram coisas que aconteciam, que cooperaram para que você parasse. Cooperaram para que você desacreditasse numa possibilidade de algo que poderia chegar sobre você. Só que o barco balançou, as ondas se colocaram de forma tão forte, com ímpeto contra a tua vida, mas o teu barco não afundou. E a pergunta é: por que é que o barco não afunda? E aqui que está o segredo. Porque enquanto os discípulos estavam no meio da tempestade, Jesus estava orando. Eu não sei se você crê que essa pessoa que está do seu lado mereça receber uma mensagem profética, mas diga para ela: não pare de orar. Com todo respeito nessa derrota, até meu time que ganhou ontem, porque ontem a gente atropelou, fica mais feliz ainda. Olhe para essa pessoa e diga: não pare de orar. Porque o segredo está aqui. O segredo não está na força do barco.
O segredo não está na habilidade de quem estava dentro do barco. O segredo é que enquanto Jesus orava, o vento não cessava, porém o barco não afundava. É o céu dizendo para alguém: você provavelmente não esteja vendo, mas a sua oração hoje aqui é resposta de livramento para alguém que você ama. Eu vou falar de novo, que eu acho que o profeta ali pegou, isso aqui é profético. É Deus dizendo: provavelmente você está aqui e você diz: por que é que eu vou cantar se nada está acontecendo? Por que é que eu vou orar se eu não estou vendo nada? Por que é que eu vou dar glória a Deus se eu não estou vendo nada? Eu vou de Bíblia para quem é de Bíblia. Atos capítulo de número 12. Tiago é morto a fio da espada. Pedro é colocado dentro de uma prisão. A igreja vai para a casa da irmã Maria, e sabe qual é a oração? Jesus solta Pedro, Jesus solta Pedro. A Bíblia diz que naquele mesmo dia Herodes ia apresentar Pedro para o matar diante de todo o povo. Só que a Bíblia diz que naquela mesma noite o anjo desceu naquela prisão, houve um resplendor de luz. O anjo diz: Pedro, levanta, coloca a sandália, coloca a tua capa e segue-me. Agora, Menescal, se ele não pegar, você pega, joga essa cadeira para o alto e corta. Isso aqui é profético. A pergunta é: por que é que o anjo não desceu na casa da irmã Maria para dizer: Deus já ouviu a oração, eu vou lá tirar Pedro? É porque muitas vezes a resposta da nossa oração não vem do lugar em que nós oramos, mas está acontecendo naquilo que nós estamos pedindo. Eu não sei se você está entendendo, mas eu estou profetizando para alguém hoje aqui que o céu está dizendo que o levantar da tua mão hoje aqui é livramento para alguém, é resposta para alguém. Talvez você não saiba, mas enquanto você orava aqui, Satanás não podia tocar em você, mas disse: eu vou tocar naquela família, eu vou bagunçar aquela casa, eu vou bagunçar quem ele ama para acabar com a vida dele. Mas se o diabo é inteligente, ele saiu da frente, e como eu sei que ele não sai da frente, ele acabou de cair por terra, porque o céu está dizendo: tem resposta de orações hoje aqui neste lugar, tem sinais que o céu vai dar. E eu estou profetizando alguém que Deus está dizendo: o barco vai balançar, mas não vai afundar. E amanhã, pastor, amanhã alguém vai dizer: você não sabe como foi essa noite, eu tive sorte. Tu vai dizer: sorte nada, o nome disso é livramento. É livramento. É por isso que você não pode parar de orar. É por isso que você não pode parar de clamar. É por isso que você não pode desistir do plano de Deus para você. A Bíblia então vai dizer, queridos, que Jesus foi até eles. Eu não sei se você vai acordar esse crente agora. Eu estou animado para profetizar hoje aqui. Diga para eles: Jesus está chegando aí. Diga. E essa notícia é para fazer rir da glória. Eu vou melhorar. Jesus está chegando aí. Jesus está chegando aí. E quando ele chega, o que estava fechado abre, o que estava parado movimenta, o que estava morto ressuscita. Quando ele chega, ele domina o ambiente, ele toma o controle da situação. Eu vim aqui para profetizar. Talvez o homem não vai, talvez o amigo não vai, mas Jesus está chegando. Aleluia! Jesus chegou e, pasme, ao invés de ser glorificado, fantasma. Porque o vento tem dessas coisas, nos tira a percepção de enxergar o que é verdadeiro e achamos que é falso. Só que Jesus não se deixou ser levado pela opinião dos seus discípulos. Agora, o que me espanta, que o problema não foi chamar Jesus de fantasma. O problema foi olhar para alguém em que eles convivem, estavam perto, e o vento tirou deles a sensibilidade de sentir a presença. Oh, queridos, eu preciso dizer a você hoje aqui que a gente precisa acender uma alerta de Deus na nossa vida. Cuidado, porque essas lutas não podem tirar de você a essência de quem você é. Aleluia. Eu vou melhorar isso aqui. É como alguém que no período da luta, ele entra em cultos como esse, ele muda o comportamento. Se ele cantava, não canta mais.
Se ele dava glória, não dá glória mais. Porque ele está tão dominado pelo que está vivendo, que ele se esqueceu que diante de Deus, Paulo vai dizer, porque dele e por ele, para ele, são todas as coisas. Portanto, a ele a glória, a ele o louvor, a ele o domínio. Queridos, eu estou dizendo para você que o problema não está na sua luta. O problema é o que você está fazendo diante dessa luta. Satanás não está preocupado se teu carro quebrou. Satanás não está preocupado se o salário não bateu na conta. Satanás está preocupado em saber como é que você vai se comportar diante desse desafio, diante do que você está vivendo. Mas eu amo a Bíblia, sabe por quê? Porque quando lançaram Paulo e Silas dentro de uma prisão, depois de tomar uma açoite, depois de tomarem 39 açoites, e disseram, jogamos na prisão, estão machucados, estão feridos e agora presos. Paulo e Silas tinham todos os indícios para dizer que Deus é esse, que pregamos o nome dele e ele permite nos humilhar. Pregamos o nome dele e ele permite a gente parar na prisão. Só que a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas vão orar e vão cantar hinos de louvores a Deus. Porque Paulo e Silas entendeu que o que move o céu não é apresentar problema, o que move o céu é apresentar adoração. Então você não pode mudar quem você é por causa dos ventos que você está passando. E não queira medir a presença por causa de vento. Porque alguém diz assim, se Deus me ama, Deus faz. Se Deus me ama, Deus vai entrar. Se Deus me ama, Deus vai fazer. Não se engane. É por isso que existem uma série de pessoas frustradas, porque entram em cultos como esse e coloca Deus numa parede. Aí sabe o que acontece? Sai daqui, a situação está a mesma coisa. Sai daqui, o negócio anda do mesmo jeito. São pessoas que acreditam em tudo, mas não estão aptas a acreditar naquilo que o céu falou. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para você, sentindo você ou não, Jesus está aqui. Ah, pastor, não arrepiei, ele está aqui. Ah, pastor, não chorei, ele está aqui. Pois a Bíblia diz que onde houver dois ou mais é onde no seu nome, ele está presente no meio. Agora eu vou profetizar para você dar uma glória. O que é que leva Jesus ao meio? O que leva Jesus ao meio não é o vento. O que leva Jesus ao meio não é a tempestade. O que leva Jesus ao meio é que ele gosta do meio. Vou lhe provar. Ezequiel capítulo número 37. E veio sobre mim a mão do Senhor e me colou e me levou no meio de um vale. Em Salmo número 46, é o rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. O santuário da morada do Altíssimo. Deus está onde? Deus está no meio dela e não será abalado. Mateus capítulo número 12. Estando outra vez no tabernáculo, ele diz, tem um homem aqui que tem uma das suas mãos mirrada, e eu digo a esse que venha para o meio. Lucas capítulo número 13, verso número 10. Estando outra vez na sinagoga, ele olhou para uma mulher encurvada e disse, mulher, e ele chamou a mulher para o meio. Antes de subir ao céu, ele diz, aonde houver dois ou mais reunidos no meu nome, eu estou presente no meio deles. Lá no Gólgota, um ladrão na esquerda, um ladrão na direita. E onde é que Jesus estava? Ele estava no meio. Eu tenho a palavra de Deus para você. Ele vai chegar no meio desse vento, no meio desse problema, no meio dessa prova. Porque meio representa até onde a minha força me levou. E Deus sabe que a partir daqui você não teria força de chegar aonde Ele falou que você chegaria. Mas Ele entrou hoje aqui, nessa quinta-feira, para dizer aonde as tuas mãos não conseguem tocar, os teus pés não conseguem te levar, a minha palavra vai te conduzir a caminho da tua vitória. Alguém pode dar glória a Deus por essa verdade? Aí de dentro do barco, eu termino aqui, Pedro gritou e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Sabe quem é Pedro? Pedro é aquele que em Lucas 5 Jesus encontrou lavando rede, pois a sua profissão era pescar. Pedro era pescador. E vamos falar a verdade, se eu estou lá, eu ia dizer, Pedro, vai nadando, terra, quer andar? Só que Pedro diz, se és tu, manda-me ter. A pergunta é, por que Pedro não disse, se és tu, acalma a tempestade? É porque o outro dia eles passaram por uma tempestade semelhante. E quando eles acharam que o barco ia afundar, chamaram Jesus. Jesus levantou e disse, vocês são de pequena fé. Aí Pedro aprendeu uma lição. Pedro disse, opa, eu aprendi que na verdade isso não é uma tempestade. Isso é uma oportunidade para que eu viva algo novo. Ah, vou falar isso aqui que isso aqui é profético. É enxergar oportunidade em tempo de crise. É enxergar oportunidade em tempos de dificuldade. Pedro diz, eu não quero que o Senhor acalme a tempestade. Eu quero andar sobre as águas no meio da tempestade.
Só que Jesus, parece que eu estou vendo no barco alguém dizendo: Pedro, ele não vai deixar. Porque é assim, quem não vai quer impedir quem está indo, quer desanimar quem quer romper. Só que do meio do vento, parece que eu estou vendo Jesus gritando, porque se tem vento tem barulho, fala a verdade. Jesus gritando: Pedro, vem. Ó, irmão, e aqui eu aprendi uma lição. A questão não está em impedir. A questão é saber, eu tenho fé para viver e exercer aquilo que eu estou pedindo. É como alguém que canta no chuveiro, mas quando chega aqui no culto, diz: a oportunidade está com você, diz: estou alegre. É como alguém que diz: Deus me usa, faça de mim, eu faço. Mas quando a oportunidade chega, diz: coloca fulano. É o céu dizendo: a questão não está em você pedir, a questão está em saber, você está disposto a correr o risco? Vou falar de novo isso aqui. Está disposto a sair do barco no meio do vento? Está disposto a obedecer quando ele te chamar? Ou vai esperar melhorar para começar a fazer? Ou vai começar a fazer acreditando que a última palavra vem da boca dele? Pedro então sai do barco. E aqui tem uma coisa impressionante: Pedro vai afundar. Só que olha para esse irmão e eu termino aqui, diga para ele: está afundando. Não, nessa derrota o pastor Tiago vai dizer: cancela esse negócio. Olha para esse irmão e diga: está afundando. Diga: não afogando. Agora a pergunta é: por que Jesus chamou Pedro se sabia que ele ia afundar? Por dois motivos simples. O primeiro, quando Jesus chegou, Pedro chamou Jesus de quê? Fantasma. Mas quando estava afundando, ele chamou Jesus de quê? Senhor. Porque tem gente que só vai reconhecer que ele é Senhor quando estiver afundando. Meu Deus. A segunda verdade: por que Jesus deixou Pedro afundar? Simples. Porque quando Jesus chegou, sabe qual foi a palavra que ele liberou? Não tem mais, sou eu. Só que mesmo assim Pedro disse: se és tu, olha o espírito de dúvida, manda-me ter contigo. Aí Jesus disse: vem afundar. Para você reconhecer, Pedro, que a minha presença não se nota por aquilo que faço, mas se nota por a palavra que eu libero. Se eu falei que eu cheguei, fica tranquilo, segura a tua onda. Você está aqui? É o céu dizendo para alguém: Pedro está afundando. Agora a pergunta é: quando Pedro estava afundando, fala a verdade, andando sobre as águas, até Judas, até Tomé disse: quem te vê em terra. Porque andando sobre as águas todo mundo é teu amigo. Andando sobre as águas todo mundo diz que tu tem ministério. Andando sobre as águas todo mundo acredita em você. E na hora que afunda, ninguém jogou boia, ninguém jogou corda. Ao contrário, já compraram a vela de 7 dias, a coroa de flores. Falou: é menos um no bonde, fala a verdade. Só que Pedro não olhou para o barco e disse: joga a boia, joga a corda. Pedro olhou para Jesus e disse: Senhor, socorre-me. E aqui eu aprendi uma verdade: quem quer ajuda, fala com quem está no barco. E quem quer milagre, fala com quem pode resolver. Defina o que você precisa para esse mês. Você quer ajuda? Fala com alguém. Conversa com o teu gerente lá, ministral, que eu sei que você tem um dote. Fala com aquele amigo, com aquela amiga. Eu acredito que Deus usa pessoas para ajudar pessoas. Eu acredito. Mas o que você precisa é um milagre. Não foque no homem. Não espere do homem aquilo que só os céus pode fazer por você. Jesus então vai olhar para Pedro, e Pedro, afundando, levanta as mãos e começa a gritar: socorre-me. Aí o texto diz: e Jesus, tomando Pedro pela mão, o levantou. Agora a pergunta é: por que Jesus não pegou no cabelo? Por que Jesus não pegou no braço, no antebraço? Por que Jesus não fez igual ao salva-vidas? Deu logo mata-leão nele. Por que Jesus pegou na mão de Pedro? Porque Pedro foi inteligente. Pedro, quando estava afundando, teve um comportamento comprovado. Ele levantou as mãos. Pastor, por que Pedro levanta as mãos? Porque é simples. Pedro está mandando uma mensagem: se as águas submergiram o meu corpo,
as minhas mãos estarão ao alcance daquele que pode me ajudar. A segunda verdade, o levantar de mão tem como significado mundial: eu me rendo, eu estou rendido. É como uma autoridade que chega diante de um meliante para o abordar. Qual é a primeira coisa que ele diz? Levantar as mãos. Porque o levantar de mão significa: eu me rendo, eu estou rendido. Então Pedro está dando uma lição. E se tu não der glória a Deus, aceita Jesus, que dá tempo de ir para o céu essa semana. Pedro está dando uma lição. O problema não é afundar, o problema é afundar e não se render diante daquele que pode te salvar. Eu prego para alguém que o céu está dizendo: eu sei que a tua vida já não é mais a mesma. Eu sei que existem coisas na tua vida que está afundando. Mas e aí? Tu vai morrer ou vai se render? Meu Deus! Tu vai morrer ou vai se render? Dizer: Jesus, eu me rendo. Eu tentei com a minha força, não consegui. Eu tentei da minha maneira, não consegui. Mas agora faz em mim a tua vontade. Faz em mim aquilo que tu quer. Faz, cumpre em mim a tua vontade. Eu estou pregando para alguém que talvez você saiu para ver algo grande. Ó irmão, Deus não te chamou para que a tua vida fique estagnada, parada. Pastor, Deus me decepcionou porque eu obedeci, eu acreditei, mas eu estou afundando. Pastor, por que é que eu estou afundando? Porque há uma lição aqui dentro do barco. O texto diz que Pedro teve medo. Fora do barco, sentindo o vento, ele teve o mesmo medo. O que me faz entender que o problema nunca teve no lugar. O problema sempre esteve nele. Porque quem é medroso dentro do barco vai revelar também o seu medo lá de fora. Então não adianta, irmãos. Existem coisas que, se Deus não trabalhar na parte de dentro, não vai ser você cantando, não vai ser você pregando, não vai ser você tentando ser ou viver uma coisa que você não está pronto. Porque, pastor, Deus é ruim, porque sabia que ia afundar e deixou. Pois a Bíblia diz que qual pai, tendo um filho que lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente, lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra. Deus está dizendo: eu concedo o desejo do teu coração. Mas aprende uma verdade aqui: o fato de Deus conceder algumas coisas a nós não significa que Ele está de acordo. Ele faz porque é pai, faz porque te ama. Só que a Bíblia diz que Jesus pegou Pedro. Ô irmão, se tu não der glória, eu vou dar. Jesus levantou Pedro. Ele não poderia acalmar a tempestade para levantar? Poderia. Só que no meio da tempestade, no olho do furacão, quando alguém pensou: esse aí vai afundar, Jesus pegou na mão e levantou. Levanta a mão, vou pegar essa mensagem aqui. Deus vai te levantar. Talvez o cenário não seja o melhor, mas Deus vai te levantar. Talvez o ambiente não coopere, mas Deus vai te levantar. Ó irmão, isso aqui eu vou liberar para você dar glória. E tem gente que pensou que tu ia morrer, mas eu estou aqui profetizando: eles vão ver a mão de Deus te levantar. Eles vão ver a mão de Deus te colocar. Vai ver a mão de Deus te colocando de pé. E eu tenho uma palavra de Deus para liberar. Talvez alguém diga: pastor, afundou. É verdade, passou pelo processo. Só que a Bíblia diz: é voltando Jesus com Pedro para dentro do barco. Aí eu vejo alguém tentando brincar com Pedro, dizendo: é, Pedrão, afundou, né? E Pedro diz: afundei, mas trouxe a presença de volta para o barco. Olha para alguém e diga: a presença vai voltar. A presença vai voltar lá para aquela casa. Eu não sei, mas Deus me manda dizer para alguém: teus filhos vão voltar para a presença de Deus. Tua família será restaurada, sonhos e planos que serão restaurados pelo céu para esse tempo. Porque Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: é você. Você será o veículo que vai levar de volta a presença para dentro daquele barco. E a Bíblia diz que a tempestade se acalmou e eles chegaram no lugar que Deus falou que eles chegariam. Eu quero profetizar: esse será o mês que nós chegaremos do outro lado. Chegaremos no ponto onde o céu preparou. E prepara o culto de ação de graça. Pode mandar encomendar a torta, o bolo, o salgado, e me convida até lá, porque a nossa vitória está chegando aí. Pois a palavra que o céu libera hoje aqui vai nos levar. Você vai levar de volta a presença para aquele barco.
Então entenda que isso aqui foi só um meio de Deus te trazer aqui para te dar um sacode hoje aqui, para falar duas verdades para você. A primeira, não pare de orar diante daquilo que eu vou te dar. Porque quando o Mefibosete ouviu de Davi, eu vou te restituir, Davi disse, tudo que era do teu pai é teu. Só que tem uma coisa, todos os dias eu quero você à minha mesa, comendo pão comigo. Aleluia. Porque a tua bênção não pode substituir o nível da tua comunhão com Deus. Ah, você não pegou isso não, pegou? A tua bênção não pode substituir a tua comunhão com Deus. É como alguém que pede a Deus o carro e diz, quando tu me der, vai ser obra. Aí quando Deus dá, diz, não vou para obra não, vou para praia. É como alguém que diz, Deus me abre a porta de emprego. Depois me diz, eu estou tão cansado que hoje eu não vou não. Aí o céu está dizendo, aquilo que eu vou te dar não pode substituir a tua comunhão comigo. Então nós chegaremos do outro lado. Alguém crê nisso? Será um mês que eu quero me aliançar em Deus e com você aqui. Pastor Tiago abriu a porta para mim durante essas 3 quintas-feiras para estar contigo aqui. E eu percebi aqui que é uma batalha espiritual, há uma barreira espiritual. Nós vamos vencer. Satanás se levanta para cair. Eu pedi a ele aqui algumas folhas de A4, pedi a ele aqui umas folhas brancas que gentilmente foi providenciado, porque eu quero lançar com você aqui um desafio. Irmão, nós precisamos romper. Nós vamos romper para a glória de Deus. Eu não vou te pedir dinheiro, não vou te pedir oferta. Eu vou lançar diante de você um desafio. Nós vamos levar Jesus para dentro de um barco. Porque por intermédio de você, outras pessoas chegarão do outro lado. Mas isso vai requerer de você de uma atitude. Eu tenho aqui nas minhas mãos algumas folhas brancas. Eu quero desafiar você a fazer um pedido. Ou pedidos a Deus, de orações, de desejos, de sonhos e planos, que você precisa romper. Você precisa chegar do outro lado. Você precisa vencer. E durante essas 3 quintas-feiras, você vai anotar aqui nessa folha. Você vai dobrar, vai grampear para que ninguém leia. E você vai usar a sua fé, você vai trazer aqui. E todas essas quintas-feiras, enquanto eu estiver aqui, nós vamos levantar um clamor em favor, para que Deus te responda. Porque eu profetizei aqui no início e volto a falar, esse mês Deus vai destravar o que estava travado. Esse ministério vai romper. Nós romperemos. Só que tem um ateno aqui. Se você não levar Jesus para o barco, tem gente que não vai sair da tempestade. Então, como Deus vai usar você para levar a presença para lá, eu gostaria que você não pegasse uma folha só para você. Você conhece alguém que precisa? Você vai fazer um voto com Deus. Eu vou trazer alguém na próxima quinta-feira. Eu não vou aceitar ir para aquele culto sozinho. Eu vou levar uma oferta. Oferta de quê? De valores? Não, de vida. Vou colocar uma vida lá. Chegou a hora, irmão. Vamos sacudir essa poeira. Vamos sair desse negócio da gente já saber o que vai acontecer, quem vai estar aqui e como vai funcionar. Não, Deus vai te usar para saquear o inferno e o nome de Jesus será glorificado. Porque deixa eu dizer uma coisa aqui, termino. Se o diabo, você já notou a barreira espiritual que estava aqui hoje? A luta espiritual que estava aqui hoje? Ô irmão, nós não somos aquele que retrocede. Nós não somos covardes. Se Satanás está nos atacando, nós vamos contra-atacar. Nós vamos para cima dele. Porque Deus não plantou esse lugar aqui para a gente viver só isso. Tem coisa grande para chegar. E Deus não dá coisas grandes a quem pensa pequeno, a quem age pequeno. Nós não vamos esperar chegar no tempo para começar a agir. Nós vamos começar a agir acreditando que quando chegarmos lá, ninguém vai dizer que foi sorte. Todos dirão, essa verdadeiramente foi uma boa mão do Senhor. Então, se você, isso não é obrigado. Mas se você quiser, você vai sair do seu lugar, você vai pegar 2 folhas, uma para você e uma para quem você vai trazer. Sai do seu lugar agora, a igreja fica de pé. Fica de pé, isso, pega aí as folhas, pode pegar, pastorzão. Vai pegar 2 folhas. Isso, vai pegar 2 folhas, uma para você. Semana que vem eu vou trazer alguém também. Aleluia. Eu estou confiante que algo vai acontecer. Isso, pega aí, por gentileza. Você vai convidar alguém para estar aqui na próxima semana. Você vai convidar alguém para vir a esta casa de oração, a este culto. Ao mover de Deus, a uma ação do Espírito Santo
que vai agir nesse lugar. Isso, meu irmão, pega essas coisas. E eu já quero perguntar, se tem alguém aqui nesse culto que quer fazer uma aliança com Deus. Tem alguém aqui nesse culto que quer romper. Está voltando para a gente aqui, serva de Deus. Isso. Acabou a folha, viu? Isso. Pega a mala. Enquanto tiver farinha na panela e azeite na botija. Tem alguém hoje aqui que quer aceitar Jesus, voltar para o caminho do Senhor, quer se render, quer se entregar ao Pai? Se você quiser, se só você der um sinal com a sua mão, sair do seu lugar, vir à frente, eu quero orar por você, quero te abençoar, quero profetizar a bênção de Deus sobre a sua vida. Se não tiver, que o Espírito de Deus continue bradando, falando no seu coração, e eu quero devolver o microfone ao pastor Tiago, e te aguardo semana que vem com mais um, mais dois, mais três. Será um culto sensacional, gera expectativa. Pastor, o que adianta eu convidar se não vem? Já começa fazendo jejum, coloca na tua lista lá nos status, coloca nos teus status, começa a convidar alguém. Ó, quinta-feira que vem eu tenho um convite, é uma festa, vai bênção para a sua vida. Fala que aqui na casa de Menescal vai ter, eita, feijoada, ó, arrepia aqui, hein, Isso, convida alguém para uma festa, que na semana que vem veremos algo extraordinário. Eu tenho certeza que o nome de Jesus será glorificado. Se você se concorda, libere um glória a Deus e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, pastor Tiago.